Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao projeto Elas, Encontros Literários de Autoras. É uma grande alegria receber vocês aqui para a nossa primeira live. Nesse primeiro encontro, nós vamos receber duas autoras que fazem parte deste projeto. Falar um pouquinho para vocês de como surgiu o projeto Elas. Ele foi uma iniciativa minha e da Elis Ribeirete. Meu nome é Tatiane Garcia, sou produtora cultural e mediadora de leitura. E a Elis Ribeirete é designer, produtora, e nós criamos juntas esse projeto Elas, para dar visibilidade para as escritoras de Curitiba, radicadas em Curitiba, mas que estão em vários lugares, não só por aqui. O projeto, ele destaca a produção literária dessas autoras e mostra um pouco das suas obras, com diversos gêneros literários. Nós vamos ter poetas, cronistas, contistas, e por meio de vídeos que elas gravaram lendo sua própria obra e desses encontros que nós vamos fazer aqui online, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a obra das autoras. Participam desse projeto Adriana Sidor, Jaqueline Conte, Etel Frota, Cláudia Ortiz, Marília Kubota e a Miriam Adelman. E agora nós vamos receber as nossas convidadas de hoje. Sejam muito bem-vindas, Jaqueline Conte e Adriana Sidor. Olá! Olá! Obrigada, Tati. Sempre bom falar contigo. Obrigada, meninas. Boa noite para vocês aí em Portugal. Já são 9 horas. Quero contar para vocês que elas estão um pouco longe de nós. A Adriana está em Vila Real e a Jaqueline está em Coimbra. Então, muito obrigada por tirar esse tempo para estar aqui conosco. É um prazer, né, Tati? A gente que agradece. Sim. Não é isso, Jaque? Claro, claro. Obrigada por aceitarem também participar desse projeto, que é um projeto muito especial para mim e para a Elis Ribeirete, porque nós queremos dar essa voz, mostrar o trabalho de vocês, um trabalho tão raro, tão precioso e que muitas vezes fica escondido, não é? Então, nós queremos aqui, com esse espaço, com os vídeos e com esse encontro, que na verdade vai ser uma roda de leitura, mostrar o trabalho de vocês. E falando no trabalho, eu quero ler um poema de vocês aqui para a gente começar. Dialética. Não ficar à deriva, mesmo quando não há direção. Inventar que sabe para onde está indo, e talvez até dizer para alguém: ei, venha comigo. Experimentar palavras diferentes para as normalidades dos dias e chamar de ventos, velas, naus, o destino escolhido de cada um. E talvez até ter coragem de pronunciar a palavra navegador ou timoneiro. Mas ter coragem de falar em voz alta e dentro de uma frase a palavra marujo. Não esquecer que vem do mar as melhores metáforas. E todos os poetas do mundo já fizeram isso. Procurar evitar o mar no enredo dos textos e deixar de usar a palavra onda, mesmo se for gíria. Esquecer de escrever, se recusar a escrever, negar a escrita. E mesmo assim, continuar dentro da palavra e talvez até descobrir os significados de alguns silêncios. Nomeá-los, nunca usá-los, e um dia pensar: eu inventei uma palavra, para depois esquecê-la para sempre. Adriana Sidor. Obrigada, Tati. Que lindo ouvir você. Que legal, que diferente. Obrigada. Bem Obrigada. Ouvir outra voz assim, que é diferente do meu pensamento. A voz diferente da minha cabeça. Que legal. Tomara que eu tenha lido como você também escuta ele, porque é diferente, né, quando a gente ouve em outra voz. É muito então, diferente. Os poemas, só para contar para o nosso público aqui, não são mais da Adriana e da Jaqueline, tá, gente? Agora são nossos, então pronto, é isso nós mesmo. Estamos dando vida aqui para eles. Vou contar para vocês um pouco mais do trabalho da Adriana. Ela é jornalista, cientista cultural,
É atuante nas áreas de letras, comunicação, educação e cultura. A experiência inclui criação e produção de material didático, gerenciamento de projetos literários, análise e interpretação de informações para desenho de programação de emissora de rádio, revista, criação de conteúdos para diversas áreas, roteiro de TV, programa de rádio, peças publicitárias, gerência de redes. Uma multiartista, talentosíssima, escritora, poeta. E temos muito aqui para ouvir de você hoje. Agora eu quero apresentar nossa outra convidada. Minha casa não tem endereço. É onde quer que eu possa estar. Vida, presente, futuro. Lembranças para levar. A melhor vista é sempre o meu olhar. Roda do tempo. Quero girar a roda dos ventos, deixar tonto o meu norte, navegar no movimento, pular quadrados e círculos, ouvir Emicida e Francisco. E quando eu for muito de tudo e me cansar de ser do mundo, dormir acocorado, qual concha e caramujo, a ouvir o próprio mar. Jaqueline Conte. Ai, adorei! Obrigada, meninas. Legal ouvir mesmo em outra voz. Eu escolhi esses dois poemas porque eu acho que eles têm uma certa proximidade, porque os dois têm essa coisa com o mar, traz essas imagens, e os dois, de certa forma, tem o mar nesse meio que está dividindo, né, a gente, que vocês estão aí do outro lado. Então, eu escolhi esse para começar, esses para começar. E a casa, né? Que é a casa da Jaque, é onde ela estiver, né? Agora ela é do mundo, não é mais de Curitiba, está aí em Portugal, mas é só emprestada que a gente quer você de volta. Deixa eu falar um pouco mais do trabalho da Jaqueline. Gente, daqui a pouco eu falo um pouco mais do trabalho da Jaqueline. Apagou minha luz aqui, fiquei sem luz, já falo um pouco do trabalho da Jaqueline, mas eu vou passar a palavra, enquanto isso, para a Adriana Cida dar boa tarde para a gente, e depois passo a palavra para a Jaque. Tá bem. Então, eu falo boa noite aqui para a Jaque, para quem é de Portugal, que está com a gente. Falo boa tarde para quem é do Brasil. Falo um boa tarde muito especial para o Márcio Renato. E para todos os nossos amigos, colegas que estão por aí, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje, de verdade, ser convidada para fazer parte desse projeto, ao lado de nomes que eu admiro tanto. É um momento muito interessante, é um daqueles momentos que a gente pensa de vencer na vida, assim, porque são nomes que eu admiro muito mesmo. E estar, de alguma forma, envolvida nisso é muito bom. Não só com as poetas, com as escritoras, mas também com a Elise, com a Tati, que fizeram tudo isso, promovem tudo isso de uma maneira tão profissional, tão séria. É muito, muito bacana. Então, boa tarde e obrigada. Isso aí. É para falar, tá? Você volta aí. Já estou voltando aqui, tentando dar a luz. Agora eu quero contar um pouquinho para vocês, contar um pouco mais sobre o trabalho da Jaqueline Conte. Ela também é jornalista, como a Adriana, poeta, pesquisadora, escritora de literatura infantil e juvenil e também de poemas para adultos. Ela é doutoranda em materialidades da literatura na Universidade de Coimbra, onde estuda poesia brasileira e portuguesa para a infância e os processos de remediação para o ambiente digital. É mestre em estudos de linguagens pela UTF-PR, especialista em economia criativa e colaborativa, também em produção e gestão editorial multiplataforma pela PUC-Paraná, marketing pelo ISPG e fotografia pela UEL. Então, também uma multiartista, né? Tá aí tanto na área da criação, né, dos textos,
como também dessa parte da materialidade, né? Com a fotografia, ela entende muito de edição de livros, a Adriana também é editora, então foi por essas proximidades que nós escolhemos vocês duas para dar esse start, para dar o início ao encontro do Elas. Nós teremos ainda mais 2 lives. Já convido vocês que estão aqui conosco para acompanharem o projeto. Depois eu vou passar as datas aqui. Nossa próxima live vai ser em maio. E agora eu passo a palavra para a Jaqueline para ela dar boa tarde para a gente. Obrigada, Tati, obrigada. É uma honra mesmo estar participando desse projeto. Também porque é um motivo maior também para a gente conhecer mais as obras nossas, né? De nós mesmos, porque cada uma acaba vivendo num mundinho, a gente lê e consome as coisas que aparecem ao nosso redor, mas não necessariamente a gente está focado em olhar o nosso próprio bairro, né? Nem sempre a gente tem oportunidade por uma questão ou outra, e também porque muitas vezes não é divulgado o suficiente para que chegue toda hora alguma coisa, olha, fulana lançou um livro, olha, veja isso e não aquilo, né? E a gente é bombardeado sempre com o que o mercado coloca nas livrarias e na internet, e com uma divulgação muito em massa, e então a gente tem que saber fazer os nossos próprios nichos e navegar nesse nicho, mas nem sempre a gente encontra todo mundo que a gente gostaria de conhecer, né? Então também é uma forma muito boa da gente se aproximar e conhecer mais o trabalho umas das outras, né? Então, muito bacana. E para a gente conhecer ainda mais o trabalho uma das outras, eu gostaria muito que vocês lessem agora, ou declamassem, um poema de vocês. Aproveitar que a Jaque já está aqui com a gente, e vou pedir para você. Tá. Eu vou começar com vou contar uma historinha dele antes, então, que esse poema surgiu depois de um curso que eu fiz com a grande Glória Quirinos, sobre Bachelard, né? O filósofo Gaston Bachelard, e que ele tem todos aqueles livros que falam dos infinitos e dos elementos, né? A terra, o ar, o fogo, e a gente estava rodando um livro, um desses livros do Bachelard, que era da Glória Quirinos, e o livro era assim, ele estava absolutamente destroçado, destruído de tanto que ele tinha sido lido e grifado e bebido, né? E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu também sou dessas, né? De grifar, de escrever no livro, de viver o livro, né? E aí eu comecei a pensar nessa relação, né, que a gente tem tão íntima, né, com o objeto livro e com as ideias e com aquilo que a gente literalmente consome, né? A gente consome muitas vezes o próprio livro. E aí eu acabei fazendo esse poema que chama Grifos. E é assim: aquele livro que em noites escuras, sem receio ou escusas, ela queria, ela abriria. Permitia-se explorá-lo aos grifos de escuro grafite, desnudando trechos sensíveis, a caneta fluorescente. Frases, imagens, temas, pespontos brilhantes a apontar múltiplos universos. Ali em coro, todos os elementos, num único elemento. E se enterrava, e se queimava, e acendia, e mergulhava, e renascia, lia e relia, rolando entre metáforas vermelhas e azuis. Luzes e sulcos marcando as páginas, página a página, página a página, dezenas e dezenas de vezes decifradas, folhadas, tocadas, tocada. E então, tudo virou lenda. Num êxtase, desfolhou-o por completo, devorou-o voraz, consumiu-o até a glória. Meu beijo grande para a Glória Quirinos, nossa grande mestra, pessoa amadíssima, amiga querida. Adorei. Adorei também. Nossa, Glória é maravilhosa. Já fiz curso com ela também, é muito inspiradora, provocadora, né? Ela desperta na gente essa vontade. Ela desperta o melhor da gente, assim, e é impressionante porque ela tem uma capacidade dos grandes mestres de sempre achar
aquilo que é bom no que as pessoas escrevem, no que as pessoas falam, no que as pessoas levantam, nos pontos que elas chamam atenção, sabe? Então, às vezes, uma pessoa até que tem um pouco de dificuldade, já vi cenas assim, muitos nos Lavra-Palavras, né? Uma pessoa que tem mais dificuldade e tal, aí a gente sempre compartilha o que cada um escreveu, né, num grupo de Lavra, e de repente essa pessoa não tem tanta facilidade em escrever, mas ela sempre consegue achar um ponto em que a pessoa foi perspicaz ou levantou uma ideia interessante e ela vai ali, olha, aquilo é muito interessante. Claro, e daí dá todos os pitacos em relação às coisas que podem melhorar e tal, mas ela sabe pegar o que é bom, sabe? E eu acho que o mundo está precisando tanto disso, de pessoas que saibam valorizar o que é bom, porque a pessoa se apega naquilo que é bom e multiplica aquilo que é bom, entendeu? Em vez de ficar se apegando na coisa que é ruim e não evoluir, sabe? Então, é uma grande mestra, uma professora realmente que eu admiro muito e amo de coração. Eu acho que a Glória é uma unanimidade, assim, né? Acho que todo mundo gosta muito dela. E esse aspecto que você colocou agora é muito curioso, porque hoje, na hora do almoço, aqui na minha casa, nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre como, para fazer uma crítica ou para fazer uma avaliação ou uma leitura só, onde é necessário uma resposta para o outro lado, de quem escreveu aguarda que você se pronuncie a respeito, são duas coisas que são fundamentais. Primeiro é que todo texto há sempre um aspecto positivo. Às vezes uma palavra, quem escreve sabe, uma palavra bem colocada é uma grande coisa, às vezes uma ideia, às vezes o título, às vezes a composição, enfim, sempre há um ponto positivo, por mais que ele tenha coisas a melhorar. E a outra coisa também é que é muito necessário um tipo de ligação afetiva, sentimental, um tipo de ligação afetiva mesmo, um respeito, mas com afeto, para que essa conversa se dê e se desenvolva. Isso realmente é muito importante, e a Glória é a pessoa que sabe fazer isso mesmo, assim, sempre com muita delicadeza, a gente consegue confiar, respeitar muito o que vem dela, porque sempre é assim, né? Com essa Sim. delicadeza, esse cuidado com a palavra e com a pessoa. Sim. Né? Isso é muito bom. Obrigada, Adriana. E agora? Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo com tudo, adoro o trabalho da Glória, também já participei de curso com ela, quero voltar a fazer o Lavra Palavra para ver se o negócio gira aqui para mim também. Sim, com certeza. E eu já passei por essa experiência que a Jaqueline disse, de apresentar um texto, porque depois que a gente escreve, a gente tem que ler para a turma, né? Uhum. Ui, dá aquele frio na barriga, assim. E uma vez a Glória me perguntou se eu estava com pressa. Porque você leu rápido para acabar logo de uma vez? Eu li muito rápido. Porque era a primeira vez que eu estava lendo alguma coisa que eu escrevi para alguém, e não é fácil. Então, uma experiência. A primeira vez foi num curso da Glória, porque geralmente eu escrevo, mas não sou de mostrar muito, quer dizer, não escrevo, tento escrever, e agora eu tô ficando mais corajosa, né, Jaque? Isso aí, e mandou bem, mandou bem. Obrigada. Então, a A Glória realmente... Glória, querida ali. Olá! Ela tá aqui! Que Beijo linda! grande. Seja Um bem-vinda, beijo, Glória! Glória! E agora eu quero passar a palavra para Adriana, para que ela também nos mostre um poema que ela escolheu aqui para a gente ouvir. Agora ficou um pouco difícil para mim, né? Depois de tudo isso, agora com a Glória aí. Depois o poema da Jaque, essa conversa toda. Tá bem, vamos lá, eu vou fazer igual você, Tati, vou ler rapidinho. Não, senhora, agora eu já Isso. aprendi. Agora Vamos não lá. deixa eu ler mais coisa rápida. Agora é só bem bonito e bem devagar. Tá bem, vamos lá. Eu vou ler um poema que eu escrevi para minha mãe. Chama-se Matéria Acumulada. Do outro lado do espelho, vejo minha mãe. Olhos no céu, queixo no horizonte
espinha ereta. No sumidouro encontro os olhos de minha mãe, tão verdes, feito as esmeraldas do velho anel. Felina na escuridão, a minha mãe está no reflexo que denuncia. Eu sou vítima e algoz, heroína e sobrevivente, repelente e imortal. Carrego os olhos de minha mãe, ela sou eu mesma, interestelar em difusão, mensagem confidencial. Que lindo. Muito Eu tenho lindo. muita saudade da minha mãe. Eu aqui em Portugal morro de saudade da minha mãe. É uma coisa doida, assim. É duro, né? A minha também. Se Deus quiser, em agosto vou vê-la. Que bom. Isso é uma boa esperança, assim, é um bom momento. Sim. Falar de mãe nunca é fácil, né? Nem de filho. Nem de filho. Nem de marido, que está longe. Então, já que a gente não tá fácil o negócio para mim. Tá falando isso de mãe e de filho, quero falar só uma coisinha. Olfetivo. Cheiro de filho não é lógico. Chega na alma. Alucinógeno. Olfetivo, da Jaqueline Conte. É, isso aí. Já que estamos nesse clima familiar, Pois é, né? vou falar de novo, rapidinho, porque eu peguei meio de surpresa, né? Então, olfetivo. Cheiro de filho não é lógico. Chega na alma, alucinógeno. Tem um cheirinho bom demais, né? É uma coisa que não dá para não dá para explicar, né? Realmente é um alucinógeno, eu acho, uma coisa que bate direto ali no sistema amoroso central. Sistema amoroso central. Você vai fazer esse poema, né? Pois é, acabou de vir a ideia. Vou anotar aqui para não perder. Isso. Estou anotando. Ótimo, ó, já vai sair mais um poema. E agora eu gostaria de pedir para vocês contarem um pouquinho mais para a gente como que está sendo essa experiência de vocês fora de Curitiba. Vocês são radicadas aqui em Curitiba, a Jaqueline é de Maringá, minha conterrânea de Maringá. Ao longo da vida a gente foi descobrindo várias coincidências, não sei se essa seria a palavra, mas coisas que nos aproximavam. E a Adriana também vou pedir para você contar se você é daqui, eu não tenho certeza. Você nasceu aqui, né? Sim. Mas então, conte um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência de estar vivendo e trabalhando e escrevendo fora de Curitiba. Como que está sendo isso para vocês? Pode começar. Eu? Adriana. Tá, eu tô aqui em Portugal desde janeiro de 2021. É de fato uma experiência muito inovadora na minha vida, porque embora eu sempre viajei muito, gostei de estar fora, sempre precisei de um grande movimento na minha vida, eu nunca morei em outro lugar que não fosse Curitiba. Eu, na verdade, até os bairros que eu morei em Curitiba ao longo da minha vida sempre foram muito limitados, assim. Foram 2 ou 3 bairros e fim. Então, a minha vida ela sempre se deu em Curitiba, apesar de muito movimento. Então, estar num outro lugar, numa outra casa, um espaço, as ruas, conhecer um ritmo diferente e entrar nisso, já por si só é uma experiência nova e é uma experiência que se coloca de um jeito que todo dia ela acontece, todo dia, há mais de um ano, que todo santo dia há uma novidade na minha vida. E isso é uma loucura, assim, porque não há nenhum tipo de... É claro, eu tenho uma rotina, por óbvio, mas não há uma rotina emocional e comportamental, porque as coisas se inauguram o tempo inteiro, e eu acho que é um olhar fresco diante de uma cidade, de um lugar, que faz isso.
que me faz ficar reparando em coisas o tempo todo. Isso é uma coisa que tem a ver com o meu estado atual. A outra coisa, de modo prático, hoje eu desenvolvo um projeto para montar uma residência cultural dentro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aqui, que é um projeto que é o que o próprio nome já diz, uma residência cultural para promover estudos, receber pessoas que queiram estudar aqui, desenvolver suas pesquisas, etc. Fora isso, eu apresento um programa de rádio, na rádio aqui da cidade, de Vila Real, um programa de música brasileira, e que eu adoro, é uma paixão, assim, as pessoas, para algumas pessoas, quando eu contei, eu acho que vou fazer um programa de rádio, falaram, para você é um grande passatempo, mas não é exatamente isso, é bem mais do que um passatempo, é muito mais. Então, vou assim, realizando coisas, em poder apresentar um programa de rádio, poder produzir, ouvir as músicas, colocar coisas que eu gosto, que eu acho que são importantes, marcar, e pronto. E fora isso, eu trabalho como produtora de conteúdo num lugar chamado Fundação Casa de Mateus, que é uma fundação cultural, artística e turística da cidade, do norte de Portugal, um local que promove várias coisas no norte de Portugal. E é um local muito interessante. Eu indico que se procure Fundação Casa de Mateus na internet, veja vídeos, fotos, enfim, há várias coisas interessantes que acontecem ali. E, por fim, escrever é o que eu faço mesmo, né? Essas outras coisas todas são complementos da minha vida, e todas estão ligadas com a escrita, claro, mas escrever é o que eu faço sempre, escrever de forma pura, para mim, assim, enfim, as coisas que eu quero escrever, eu faço isso. Quando eu cheguei aqui, eu acabei participando de um edital da editora Urutau, e fui contemplada, e acabei lançando um livro de poesias aqui, que era uma coisa assim que eu não estava imaginando que pudesse acontecer tão cedo, no primeiro ano, e acabou acontecendo e foi muito bacana. Agora eu estou para trocar uma figurinha com a Jaque, porque eu estou com um material infantil pronto e vou pedir para a Jaque me contar como é que eu faço para dar andamento nisso. E chega, senão eu não paro de falar, né? Porque eu vou lembrando de uma coisa e de outra, e daqui a pouco não sobra mais espaço. Conta aí, Jaque. Então, eu tinha feito o mestrado em estudos de linguagem e tecnologia na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em Curitiba, estudando o livro digital interativo para crianças, né? E aí tem um programa de doutoramento aqui na Universidade de Coimbra que vinha totalmente na linha do que eu estava querendo mesmo, e eu acabei entrando nesse programa de materialidades da literatura para estudar a poesia brasileira e portuguesa para a infância e os processos de remediação para o digital, né? Tirar do papel e transformar no digital, o que a gente pode agregar, o que pode acontecer em termos dessas múltiplas linguagens e do aumento da poética através dessas múltiplas linguagens, né? Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa, porque, na verdade, eu estou reunindo tudo que eu sempre estudei e eu sempre gostei, porque, assim, a questão do livro, né, do fazer, né, do fazer a literatura e da materialidade do livro e da produção, da gestão. A questão, eu fiz uma pós também em Economia Criativa e Colaborativa, e esse projeto vai ter muito de colaborativo também, porque a ideia é que na parte prática seja realmente feito uma antologia digital multimodal de poesia brasileira e portuguesa para a infância, com a ideia que tenha 62 poemas de brasileiros e de portugueses, né, para os brasileiros conhecerem a poesia infantil portuguesa e vice-versa. Então, assim, estou lendo muita poesia, estou estudando muito, né?
Mas todas essas questões que me são caras, né? Então, é uma coisa muito, muito feliz, porque o doutoramento é um processo muito desgastante, muito profundo, né? Muito, muito tempo, muita dedicação. Então, se você não é apaixonado por aquilo, fica muito difícil, né? E aí eu entrei, concorri para uma bolsa, né, como se fosse a CAPES no Brasil, né, aqui chama-se FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia, consegui uma bolsa federal, então estou realmente dedicada à minha pesquisa e a desenvolver esse projeto que, se Deus quiser, vai ter essa parte que realmente vai funcionar e vai chegar nas pessoas, que isso também me deixa muito feliz, que a pesquisa acadêmica saia dos muros da universidade também e chegue efetivamente às crianças, aos leitores, aos mediadores de leitura, né? Então, isso eu acho uma coisa importante também. E assim, conhecendo pessoas, né, maravilhosas e tendo isso que a Adri falou, que a gente estar num país diferente é uma aprendizagem diária, né? Em termos de palavra, em termos de cultura, em termos de comida, em muitas questões diferentes. Então, para quem é poeta, isso é uma coisa maravilhosa, porque o poeta já tem esse olhar estrangeiro, né? De certa forma, né? Olhar de uma forma diferente as coisas que a gente vê todo dia. E quando aquilo que você vê todo dia também já é diferente, então isso só ajuda, né? Então, realmente, eu agradeço muito assim, por estar tendo essa oportunidade e estar aqui, né, tentando aí contribuir com a literatura de várias formas. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão aí, não é à toa, né? Já que conseguiu a bolsa, a Adriana também está fazendo uma parceria fantástica com a universidade, né? Nunca é só para estudar, né, Adriana? A gente sempre, nunca é só para estudar. A Jaqueline está se controlando ali para tentar só estudar, mas também não consegue, né? Porque tem toda essa outra parte de criação. E ainda tem a fotografia que não deixa ela em paz, vira e mexe, ela posta foto do pôr do sol, que é o meu horário favorito, sabe? Quando tá aquele colorido assim. Mas Então ela a questão do escrever e do fotografar é essa questão da necessidade, entendeu? Eu não considero, não é uma coisa a mais que eu faço, eu acho que eu faço isso para viver, assim, é uma coisa que, por exemplo, escrever poesia eu não preciso estar, não, agora vou sentar e escrever, entendeu? É o tempo todo, tipo, uma hora aparece uma ideia e tá ali, tô sempre no notas do celular anotando alguma coisa ou em qualquer papel que esteja perto. E a fotografia também, né? Você vai sair, eu vou andar com a minha cachorra todo dia e tô ali com o Jaque, celular. e como é que você faz essa tua escrita constante? O que você faz com tudo isso? Você vai guardando, você anota em caderninho, é arquivo do computador? Como é que você resolve a organização disso tudo? Então, em geral, eu escrevo no notas do celular e de quando em quando eu passo para um arquivo do computador e vou jogando lá. Assim, tem infantis e tem os adultos e vou jogando. E agora, mas agora eu estou um pouquinho mais esperta, que aí eu abro notas, eu abro sempre assim, poesia, e aí coloco aquele lá. Por quê? Porque depois para achar, fica tudo perdido no meio de nota de compra e de supermercado e coisa assim. Então é mais fácil para você achar, para você ir colocando lá. E depois, quando você já tem um monte, você vai sentar e ver o que você vai fazer com aquela bagunça, se faz algum sentido, se tem que se dá algum livro, como é que tem que organizar, né? Que é diferente, por exemplo, da literatura infantil em relação a escrever, por exemplo, eu tenho uma novela publicada, infanto-juvenil, quer dizer, tem 4 livros publicados infanto-juvenis, mas uma é uma novela e uma outra é uma novela concluída também que está em análise numa editora. Aí é diferente, né? Porque aí você tem que sentar e ir, né? E escrever a história. E, na verdade, quando você não tem tempo, você quer ter um tempo para sentar e continuar a escrever, que é aquele processo, assim. Mas a poesia não, a poesia é uma coisa que você pode fazer independente de qualquer coisa, né? Para mim é que nem respirar, então tem que ir fazendo e guardando, e aí há uma hora que você vai realmente falar, não, agora eu vou sentar porque eu quero ver se isso dá alguma coisa, né? Então é mais ou menos por aí. E você, Adriana, conta o seu segredo pra gente. Como é que você organiza isso tudo?
É um pouco parecido assim com o processo da Jaque. Eu vou guardando também, mas eu também escrevo muito no papel. Aí, às vezes, eu procuro não deixar. Eu não gosto que seja caótico, uma coisa anotada aqui, outra ali, outra lá. Eu procuro que isso não aconteça, mas às vezes é inevitável. Porque como eu escrevo no papel também, de repente tem anotações numa caderneta, numa outra, aí eu troco de bolsa, tem outra caderneta na bolsa, aí de vez em quando eu tenho que fazer uma geral e reunir tudo. Mas eu procuro deixar que tudo esteja perto, assim, mas não significa muita coisa, porque, por exemplo, eu tenho uma pasta no meu computador que se chama Para Terminar Depois. Aí eu enfio lá. Aí caiu Isso lá. me parece... Perdão, só vou fazer um parênteses. Parece uma vez que eu criei uma pasta chamada Pasta Tudo e coloquei tudo dos anos Diversos, dentro exato. dela. Exato, é a pasta de versos, é exatamente. E esse para terminar depois é um buraco negro, porque daí às vezes é uma ideia, eu escrevo a ideia, às vezes tem uma coisa, às vezes eu dou uma olhada lá, tem coisas completas, já eu fico pensando, mas terminar o quê aqui? Já está terminado. Então eu tento organizar, mas não é uma coisa muito simples assim. Existe uma coisa também quando você tem um processo de escrita que envolve outra pessoa, seja uma mediação, como, por exemplo, a Glória faz, ou um editor, ou assim, ou um grupo que você esteja, que haja uma troca, uma conversa, é um pouco mais fácil, porque isso vai se organizando a partir de conversas. Mas quando esse processo é realmente, do começo ao fim, solitário, e é só você lendo o que você faz, é uma coisa um pouco difícil, porque às vezes a gente perde também a capacidade crítica do que está escrito ali, e é uma coisa muito perigosa, que você pode perder tanto para um lado, achar que está péssimo, uma coisa que nem está, e pode perder para o outro, achar que é genial, uma coisa que, tipo, não é mesmo. Eu, para me ajudar ainda um pouquinho, eu tenho um blog que eu publico coisas, mas ele serve assim só para me manter regrada numa escrita, para não desaparecer do mundo, porque às vezes eu acho que, enfim, às vezes eu tenho aqueles problemas que acho que todo mundo tem, de achar que chega, o que é isso, que bobagem, não, para que escrever e tal, esse tipo de coisa. Então eu deixo tudo no blog para manter, tudo não, coloco algumas coisas no blog para manter a regularidade da escrita. Muito bacana saber isso. E agora, então, eu quero aproveitar. Vou ler um comentário aqui primeiro. Comentário do Saulo Albach. Parabéns às mulheres da palavra. Parabéns às palavras das mulheres. Parabéns, Adriana, Jaqueline, Tati e Elis. Viva a poesia. Belo projeto. Obrigada, Eita, Saulo. Saulo, beijo, obrigada. Obrigada. Aqui também, Pets e Letras está dando um olá para gente. Ai, Olá. Que bom bonitinho. esse A pessoal. Gladys, maravilhosa, nossa amiga também está aqui. Escritoras lindas, viva esse projeto. Obrigada, Gladys. Obrigada, Gladys. A A Marília Marília. Kubota, também nossa outra autora convidada, está aqui. Feliz porque você chegou a tempo para ver as meninas. Obrigada. E agora nós vamos ouvir e ver um vídeo da Adriana justamente falando sobre isso, né? Sobre escrever. Pedi para a Elis colocar o vídeo para gente. Um vídeo que foi produzido pelo projeto, né? As autoras gravaram em casa, mandaram o vídeo e a Elis e o pai dela fizeram a edição. E agora nós vamos conhecer esse trabalho, que também está disponível no site e nas redes que a gente tem publicado aí ao longo das últimas 2 semanas. Trabalho com a palavra, essa coisa tão fora de moda que quando me perguntam o que eu faço e eu modestamente respondo, eu escrevo, os olhos se arregalam e vem em seguida a inconformada pergunta: como assim?
Texto, livro, linhas, parece, estão fora de moda, como se a língua escrita fosse algo dispensável. A maioria pensa que as histórias, o mundo, as fronteiras, os sentimentos, a vida, as notícias podem caber nas manchetes do Twitter. As pessoas, às vezes, me olham como se eu fosse a mais antiquada das criaturas, porque escrevo. Me observam, eu sei, como se tentassem adivinhar como eu sobrevivo numa profissão que nem existe. E, por fim, me insultam, como se a necessidade de comunicação escrita fosse uma vontade mimada. Pessoas próximas sabem que, ao mesmo tempo em que busco forma de sobreviver nesse mundo acachapado, mantenho levantada a bandeira da escrita e da leitura. Assim continuarei, a mandar currículo quilométrico como forma de resistência, a afirmar que a língua escrita vale mais que 1000 imagens, porque na medida em que o universo se move lento e belo, textos novos em todas as partes do mundo vão, em gerúndio, marcando as existências. É um ofício bonito, perpétuo, perturbador. É um jeito de passar pela vida para, no final das contas, saber que tudo que se aprendeu escrevendo não representa uma linha da história da humanidade e, mesmo assim, é o que anotará para sempre os registros desses dias. Ainda me causa espanto, ainda consigo me assustar quando alguém trata a minha profissão como se fosse um passatempo. Eu escrevo. Muito, muito bom, né? Esse vídeo ficou parabéns. ótimo. Maravilhoso. É isso aí. Eu fiquei com vergonha, fico tímida. Sem palavras agora aqui. Realmente é um ofício muito especial. E é uma coisa que, em algum momento, a gente tem que ficar explicando para as pessoas, porque é verdade, às vezes as pessoas têm essa impressão, tipo, que isso é uma profissão que não existe, isso é uma coisa que não existe, isso é um desejo, um capricho. Escrever é uma profissão bem importante, uma profissão... Obrigada, Marília. Uma profissão como qualquer outra. Exatamente, e necessita dedicação, esforço, empenho, e precisa se trabalhar para ganhar dinheiro, como qualquer outra, né? Então, eu acho estranho ter que ficar, às vezes, explicando isso. É uma coisa meio um pouco confusa para mim. É como se um médico tivesse que explicar, tipo, que ele trabalha. Assim, uma coisa incrível. Enfim. Tem algumas profissões que dispensam explicação, vamos dizer assim, principalmente aquelas que são mais exercidas por homens, né? Então, esse projeto também tem essa intenção, né, de mostrar o trabalho das autoras que escrevem contos, poesias, crônicas, né, gêneros, inclusive, que às vezes não são muito típicos, considerados típicos de autoria feminina, né, como a crônica e o conto, que são mais conhecidos nas vozes masculinas, né, de autores homens. Então, uma das intenções e do objetivo do projeto é divulgar isso, mostrar que as mulheres escrevem, sim, não só poesia, mas poesia também, por que não? Não é? E que é um trabalho, e é um trabalho árduo, e publicar não é fácil. Até eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da publicação. A Adriana conseguiu publicar um livro, né? Chegou em Portugal, participou do edital, conseguiu publicar um livro, né? Que é o desejo, o sonho, né? A escritora, o escritor escreve, né?
para ser publicado também, não só, né, para... Tem essa necessidade, a gente vai escrever mesmo que não publicar, né, porque a escrita está além disso, né, não tem como deixar de escrever, mas publicar é aquilo que fecha, né, que você realmente coloca a tua palavra na rua. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da publicação. Daqui a pouco a gente vai ouvir também e ver um vídeo da Jaque, mas antes só queria que vocês falassem dessa questão da publicação. Vou pedir para a Jaque falar sobre isso. Quero agradecer a Cláudia Ortiz, que está aqui com a gente também, está dizendo lindo projeto. A Cláudia também é autora convidada do Elas. Em breve estará conosco aqui. Jaque, fala um pouco para a gente dessa questão da publicação. Essa questão de publicar é o que fecha, é uma coisa muito difícil, mas não é o que fecha. É aí que começa o trabalho, esse que é o grande problema. Porque conseguir editoras que fechem com a publicação é fácil, ainda mais se você quiser pagar, se você puder pagar um valor. O problema é a partir daí, né? Porque a editora publica, só que não divulga, só que não põe o carro na rua, né? Não valoriza quase que ela publica e fala, toma que o filho é teu. É muito simples isso. Aí o autor, nesses casos, né, tem que pagar ou ajudar a pagar e fica com todo o ônus de divulgar, né? E de fazer o livro andar e fazer a sua história, porque cada livro tem a sua história. Então, assim, cada livro tem a sua história, tanto para chegar a uma editora ou não, e N tipos de coisas diferentes, desde autopublicação até editoras pequenas, editoras grandes, caminhos que conseguem realmente fechar, caminhos que não conseguem fechar. Estou cheio de amigos que mandam para 17 editoras e nem recebem resposta. Quando recebem, às vezes 5 anos depois, recebem uma resposta negativa, tipo, né? É muito árduo esse caminho aí da publicação. Então, cada livro realmente é uma história, né? É uma história. Meu primeiro livro foi coeditado, né? Eu tive participação também. Aliás, foi tão engraçado, porque teve 4 reedições, esse livro, que foi o Na Casa Amarela do Vovô, Joaninha Já Come Jujubas, que foi com esse primeiro título aqui, em 2017. E agora ele vai para a 4ª edição diferente, além das 4 edições que teve desse, agora ele teve um caminho tão lindo, tem poemas deles em 3 ou 4 livros didáticos no Brasil também, então ele está tendo uma história muito bonita. Mas aí ele foi, por exemplo, né, eu reeditei ele pelo Pega Aí Leitura Grátis, né, aí foram 6.000 exemplares que estão sendo disponibilizados no Paraná, em várias cidades do Paraná, com ilustrações do Oscar Heinstein, que é nosso amigo também do Coletivo Era Uma Vez. Esse livro foi publicado agora, mês passado, pela 30 por uma Linha em Portugal, então também com as ilustrações do Oscar Heinstein, né? Então tem o meu primeiro livro agora em Portugal pela editora 30 por uma Linha também. E agora, em primeira mão, só para dizer, ele vai ter novamente a edição comercial no Brasil, com uma parceria que a gente fez com o Sesc. Então, vai ter o Na Casa Amarela e Outros Poemas para Brincar, também disponível aí no Brasil, de novo, né? Além desse projeto do Pega Aí. E foi a primeira editora, foi a editora Mercado Livros, né? Que eu fiz essa coedição. E aí depois veio os Jornais de Geraldine, que foi feita pela Arte e Letra, que aí eles fizeram realmente, né, por eles, nesse trabalho incrível, com encadernação manual, ilustrações do Fred Tizot. O Passarinho aos 8 e pouco já foi outra coisa, foi feito pela editora Insight, mas a gente conseguiu viabilizar a partir de um crowdfunding, né? Então, no financiamento coletivo, e aí a Insight publicou, entrou com a parte dela, e o financiamento coletivo se fez também. Então, assim, cada livro tem uma história totalmente diferente, né? E então, se não existe uma fórmula que você vai dizer para o iniciante, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, realmente tem que batalhar, tem que aproveitar oportunidades, tem que ser criativo.
muitas vezes o crowdfunding pode ser uma boa ideia para um primeiro lançamento, porque, por exemplo, o Passarinho às 8 e pouco, ele já saiu de cara com 600 exemplares vendidos, quer dizer, 600 exemplares vendidos e na casa do leitor, né? Então, não é só porque senão depois, de repente, você faz lá 3.000 exemplares e fica com caixas e caixas em casa e não tem leitor, né? Porque você não é conhecido, você não consegue fazer circular. Então, tem formas diferentes e cada livro realmente vai ter uma história e um processo diferente, mas que realmente só começa depois que é publicado. Aí que começa a história do livro e a batalha também. Obrigada, Jaque. Parabéns pelas publicações e vida longa, né, para esse teu primeiro livro, que não para de ser reeditado. Então, ele realmente tem uma história linda. Parabéns. Obrigada, Tati. Agora, vou perguntar para a Adriana, como que está essa história da publicação para você? Então, claro, concordo muito com o que a Jaque disse, e existe uma coisa, né, que uma coisa é publicar o livro, né? A outra coisa é o encontro com o leitor, que é o anseio maior, é encontrar o leitor, ter esse diálogo à distância, esse diálogo quase mágico, porque você imagina, quando você publica um livro e alguém que você não conhece, que sai do teu círculo de amigos, compra o teu livro, e você começa a imaginar que alguém que você nunca viu, que você jamais verá, que você não sabe absolutamente nada e jamais saberá, de alguma forma está envolvido com a tua história e está comungando com você os teus próprios momentos e faz parte dessa grande conversa que você quer ter com o mundo. Quando você pensa nisso, é uma coisa muito linda, é uma coisa que se fecha, assim, que você pensa, ai, missão cumprida, que bom, que lindo isso, que bom. Para mim, eu não sou uma grande vendedora de livros, eu não sou. Eu tive, assim, muita sorte nos meus processos de publicação e de lançamento, sempre. Eu sei disso, que eu sempre tive o fator sorte jogando do meu lado o tempo inteiro, e isso para mim é muito bacana, e eu quero que me acompanhe para sempre. Mas eu não sou uma estrategista de relações e de marketing, de possibilidades de eventos, de coisas. Eu sou um tipo mais tímida e retraída, que eu tenho lutado muito para sair desse lugar, porque eu acho que hoje, cada vez mais, alguns tipos de profissionais que tratam de produções de conteúdos, de alguma forma artístico, precisam jogar em posições além daquela sua principal. E eu tento fazer esse movimento. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples para uma pessoa que é tímida, não é uma coisa simples para uma pessoa que não quer fazer isso, mas é uma coisa muito necessária. Se não tem tu, vai tu mesmo. Exato, exato. Então, assim, logo que eu cheguei aqui em Portugal para me apresentar em alguns lugares que eram muito necessários que eu falasse quem eu era, no que eu trabalhava, o que eu fazia, enfim, que eu contasse a minha história, então eu fazia um pacotinho com todos os meus livros, assim, que eu tinha, porque também eu tenho livro que está esgotado, então não tenho como fazer isso, mas chegava e entregava os livros como uma maneira de me apresentar. Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu acho que tem um pouco a ver com... Enfim, é uma série de questões envolvidas, gerais e pessoais, enfim, mas não é uma coisa muito simples você chegar, oi, eu sou escritora, eu escrevo isso, eu escrevo aquilo, eu faço e aconteço, porque claro que não, né? Porque ninguém vai ficar fazendo isso, tipo, eu sou doida, né?
Mas, enfim, eu estou exagerando na tinta, mas é uma coisa que tem que ser feita para que esse encontro aconteça, porque fazer isso significa ir atrás do leitor, dizer para o leitor, olha, eu estou aqui e quero estar com você, eu te faço esse convite, te convido para a minha vida, significa basicamente isso. O ato, eu acho, de publicar e de vender um livro. Significa, eu te estendo a mão quero que você caminhe comigo, pelo menos nesse pequeno trajeto, esse trajeto de 100 páginas, 200, 300, caminhe comigo. Então, entre escrever, editar, publicar e encontrar quem vai ler, há uma coisa há um caminho muito longo a ser percorrido, e é um caminho difícil, porque o certo seria que cada profissional atuasse na sua área, né? O escritor escreve, o editor edita, depois vai ser publicado, depois vai ser trabalhado no marketing, enfim, nas relações públicas que ele precisa para ser visto, mas isso não acontece, né? A gente tem que carregar as pedras, enfim, tem que carregar tudo e vamos carregar. Às vezes de forma mais fácil, às vezes mais complexo, mas vamos que vamos. Não é assim, Jaque? É isso aí, não tem jeito. Tati está sem áudio. Você falando sobre esse trabalho, né, e essa proximidade com o leitor, eu lembrei de um outro poema seu, que fala sobre o horizonte. Não sei, você falando sobre isso, pensei nele, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Horizonte. Aprender os pontos cardeais, deixar-se guiar por estrelas e saber que o dia, a vida e os amores nascem sempre no leste. Aceitar que o destino é uma longa e monótona reta, cercada de caminhos por todos os lados. Não pegar atalhos. Gastar todos os passos, tentando chegar ao horizonte. Nunca, nunca desprezar o horizonte. Tratar a caminhada e o horizonte com a mesma importância. Saber trocar de direção, percorrer vielas, campos, trilhas, como quem marcha para o amor. Permitir que o amor seja livre. E saber que é essa a essência, o amor é o horizonte, lugar em que a terra ou o mar comunga com o céu. Lindo. Lindo. Acho que você compartilha esse amor com a gente pela escrita, na própria escrita. Então, obrigada. E agora eu quero pedir para a Elis colocar um vídeo da Jaque, para a gente conhecer mais o trabalho dela. E fiquem com a gente, o pessoal que está aqui, eu sei que já está dando 1 hora, mas depois do vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho delas de música e poesia. Eu gostaria muito que vocês ficassem aqui para conhecer esse trabalho delas também na música. Pode colocar o vídeo do projeto. Quero te contar um conto bem contado. Se não for contado bem, veja lá, me dê um desconto. Faz tempo que não conto um conto contado assim. Conto contado escrito, como se lido ele fosse, mais que lido, declamado, mais do que conto contado, com o coração sentido. Te conto um conto que fala da história que viaja de boca em boca, história que, tão bem contada, parece que sempre existiu. Que história? Não importa. O que quero contar mesmo é do meu desencanto, no dia em que vi tal conto, preso sem dó nem espanto, numa folha de papel cheinha de vírgula e ponto. Onde está a voz, o canto, desse conto que eu via tanto na fala mansa de tantos afetos? Onde está a voz, o canto, nesse conto amarrado em letras,
num livro de acalantos? Te conto da minha surpresa de quando li aquele texto ali tão bem empalavrado e passei a compreender, agora então, aliviado, o que conto aqui de fato. O conto ali pregado, com letras, vírgulas e pontos, não era assim tão parado. Aquele conto ali colado, grande verdade me contou. O que liberta um texto grudado é a asa da palavra dita, que se esconde dentro da escrita como semente bendita. Mora ali a palavra alada, voa livre cantando dentro de nossas cabeças. Não é, nunca foi calada, faz, é revoada, bem de sobre o coração. Adorei. Adorei também. Adorei. Parabéns, Jaque. Obrigada. Esse é um dos novos que estão na nova edição na Casa Amarela do Vovô e os Poemas para Contar, que é infantil, mas poderia não ser, né, esse poema. E porque, só para contar um pouco, a diferença da primeira edição para essas outras edições é que ele tem 11 poemas a mais. Então, tem um poema a mais, que é esse, Conto em Voz Alta, e tem 10 poemas numa sessão que chama Poemas de Mãe e Filha, que eu fiz com a Ana Sofia, minha filha, quando ela tinha 11 anos, que estão na segunda parte do livro, e que são muito, muito legais, muito divertidos também, que assim, é sempre essa minha vontade, né, de fazer a criança participar e interagir e sentir a escrita como uma grande brincadeira também, né? Então, foi muito, muito legal também essa experiência. Que bacana, parabéns, muito legal envolver a Ana Sofia. E esse livro da Jaque, as crianças gostam muito porque ele é interativo, né? As crianças, elas podem desenhar, elas podem reescrever o poema, tem espaço para isso no livro, né? A primeira edição era assim, as outras edições agora são só os poemas, não tem mais essa parte de ilustração. Essa parte que deixava, mas aquela primeira rendeu bastante isso, né, dessa interação. Sim. Mas mesmo que não tenha o espaço no livro, sim, não tem a ideia é realmente ser muito imagético para isso, né, porque ele possa sair dali também. E as professoras gostam muito, né? Mesmo essas últimas edições, elas podem ler com as crianças e depois trabalhar isso com elas. Claro que não é uma obrigação, né? Não é para a criança fazer isso como um trabalho de escola, é para fazer por diversão, como Sim. você falou, brincar com a palavra, né? Então, eu acho super bacana que tem vários poemas também no livro didático e o próprio livro que está em várias escolas aqui de Curitiba, né? Esse livro foi adotado por 4 escolas. E assim, foram trabalhos fantásticos. Encontrei isso na internet sobre esse livro foi adotado por 4 escolas. A Siri falando do nada, gente, eu tenho medo disso. Siri. Mas assim, olha, as professoras fizeram cada trabalho incrível. Teve uma escola que trabalhou dos 2 anos aos 7 anos, a escola inteira. Então era assim, cada vez eles trabalhavam um poema, com cada criança de cada idade fazia alguma coisa diferente, depois de ler o poema, e no final eles fizeram um show de final de ano, com todos os pais, baseado no livro, e me convidaram para ler alguns poemas no palco e tal. Foi um trabalho tão, sabe, profundo realmente, que você via que as crianças curtiam aquilo demais, assim, e viviam o livro, sabe? É isso, eu falo, o livro é mais do que você passar por ele, você tem que deixar marcas nele e ele tem que deixar marcas em você, né? Para ser um livro, um bom livro mesmo, ele deixa marcas e ele recebe marcas, né? Então, eu acho isso muito, muito gostoso de ver. Bacana, parabéns por esse livro fazer isso, deixar marca mesmo, parabéns. Obrigada. E já que você falou em show, né, nessa escola, eu quero que vocês contem aqui para a gente um pouco desse trabalho de vocês de música e poesia. A Jaqueline teve poemas musicados pelo Ronald Magalhães,
A Adriana também teve poemas musicados pela Etel Frota, que também participa aqui do projeto, vai estar com a gente em próximas edições. Pedir para a Adriana falar um pouco isso. Geralmente você faz em conjunto ou uma outra pessoa faz a musicalização do poema para você? Então, para você é diferente, assim, você faz esse vai ser letra de canção, esse é poema, ou não tem essa distinção para você? O que aconteceu comigo foi assim, na verdade foi um susto, assim. Algumas coisas que eu escrevo, eu escrevo assim e penso escrevo uma música junto, embora eu não toque instrumento nenhum e não seja a minha definitivamente, mas às vezes eu escrevo uma coisa e vem um ritmo junto e acaba dando certo, é uma coisa intuitiva, mas é uma coisa também muito particular e ela fica aqui na gaveta porque, enfim, há limites para cara de pau. Mas a minha incursão a sério nisso aconteceu a primeira vez por causa da Etel, que me convidou para fazer uma letra para Miriam Aida, que é uma cantora sueca e que a Etel conhecia. E nós, em parceria, fizemos 2 letras e foi uma experiência maravilhosa, porque a Etel, sim, ela tem muita prática nisso, ela sabe fazer, ela é uma profissional que, de fato, sabe fazer isso. E de maneira muito competente, muito bonita, tem músicas gravadas por grandes artistas, assim, da Suzy Franco, a Maria Bethânia, enfim, teve um mar de gente. E ela me convidou e eu entrei na onda, gostei, foi uma experiência muito legal, muito divertida. Depois ia ao teatro, ver a pessoa cantando, tocando, grupo. Nossa, foi uma experiência muito legal. E depois, um tempo desses atrás, eu estava aqui já em Portugal, o Renato Lucci me escreveu, falou assim, olha, eu estou com uma música e acho que você pode fazer a letra para ela. E foi uma surpresa e eu fiz. Assim, ele depois acertou, tinha que fazer parar algumas coisas e tal, mas foi uma experiência muito interessante. É uma coisa muito na minha cabeça, na minha concepção, até quando eu faço os meus exercícios solitários aqui sobre isso, é muito diferente. Escrever uma poesia é uma coisa, porque ela não tem o recurso que tem a música tem um recurso a mais que pode te auxiliar em determinadas mensagens, em determinadas paradas, no ritmo das palavras, no andamento das coisas, enfim. A música, um instrumento, aquela harmonia, aquilo tudo pode colocar muita coisa a serviço de uma mensagem. A poesia tem a palavra, a crueza da palavra só, né? Então, para mim, são coisas muito diferentes. E são 2 tipos de exercícios diferentes. Eu acho uma curtição, achei uma curtição, assim, gostei dos resultados, depois que o resultado final acompanhado, e gosto também, mesmo dessas brincadeiras que eu faço sozinha, e nem mostro para ninguém, eu gosto, acho que é interessante, uma curtição, uma diversão, assim, é isso. Tá sem som. Tati, tá sem som. Obrigada, Jaque. Eu fecho aqui e depois esqueço de abrir, desculpa. Tomara que você continue se divertindo e mostrando para a gente também agora, né? Eu não consegui baixar do Spotify essa música que eu queria trazer aqui para vocês, mas procurem, porque tá muito bonita e é fácil ouvir. Só fala ali para a gente direitinho o nome da música e da... Eu deixo tudo direitinho, pode deixar. Deixa. Nome, parceria, onde encontrar, eu providencio Exatamente. todas Deixa as ali que aí o informações. pessoal pode procurar. E agora eu quero pedir para a Elis colocar um vídeo com uma música, um poema da Jaque que o Ronald Magalhães musicou. Elis, você pode colocar para a gente?
Ela já Você vai. quer o Balango Tango ou o Blue Carmin? Qual que você quer ouvir primeiro? Blue Carmin? Vamos fazer assim, eu vou ler o Blue Carmin antes, e daí entra a música que eu acho interessante a gente ouvir primeiro, né? É o seguinte, Blue Carmin. Meu coração partido partiu em outro peito. Foi-se assim, foi-se o fim, sem um ser, sem se dar jeito. Foi ruim, Blue Carmin, flor rasgada ao meio. O relevo da dor, a idade do amor, não revela o veio, que escoou, ecoou, ocador, amor que era, ao meio. Esse é Blue Carmin. E aí o Ronald musicou lindamente, e aí vocês vão poder ouvir. Meu coração partido partiu em outro peito. Foi-se assim, foi-se o fim, sem um ser, sem se dar jeito. Foi ruim, Blue Carmin, flor rasgada ao meio. O relevo da dor, a idade do amor, não revela o veio que escoou, ecoou, ocador, amor que era ao meio. Meu coração partido partiu em outro peito. Foi-se assim, foi-se o fim, sem um ser, sem se dar jeito. Foi ruim, Blue Carmin, flor rasgada ao meio. O relevo da dor, a idade do amor, não revela o veio que escoou, ecoou, ocador, amor que era ao meio, amor que era ao meio. É isso. Ronald é um grande parceiro. A gente ainda não conseguiu viabilizar esses projetos ainda, né? Nós temos um projeto infantil chamado Balango Tango, que tem 15 músicas, né, de diferentes ritmos, que está lindíssimo. A gente chegou a ganhar, né, a Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, mas ficamos ali, não conseguimos ficar nos primeiros para poder realmente receber o incentivo, então acabou não acontecendo. Mas, assim, foi sensacional essa experiência. E tem mais, acho que chegam umas 15 também de poesia adulta que ele musicou também. Então, assim, tem duas vertentes aí completamente diferentes, e é uma experiência incrível, né, essa experiência da música, porque a poesia tem a sua poética, obviamente, e quando você acrescenta música, aquilo potencializa de uma forma, assim, incrível. A primeira vez que eu ouvi, eu mandei o poema, o Ronald já retornou, assim, ele faz muito rápido, é impressionante a capacidade que ele tem, assim. E aí retornou aquilo em música. Nossa, foi assim muito especial. É uma coisa incrível, realmente, fascinante, né? E eu comecei a partir daí a prestar muito mais atenção no ritmo da própria poesia, e aí
passei a escrever muitos poemas já cantarolando, né? Cantarolando os poemas e cheguei a fazer 2 músicas, eu, assim, sem escrever nada, porque eu não sei absolutamente nada de música, né? Mas você cantarolando, você já cria poesia cantarolando e você vê, de repente, você já tá com a música. Foi assim, por exemplo, na música Saia Azul, que eu fiz para o livro Passarinhos 8 e Pouco, como conteúdo extra. E aí eu mandei para o Ronald o poema que eu tinha feito e cantarolei. Falei, olha, eu imagino uma coisa assim, Ronald, tal, daí para você fazer e tal. Aí ele falou assim, mas já que tá pronta, a música tá pronta e tá linda. E foi incrível. Daí ele fez a harmonização toda e colocou os instrumentos, e aí a gente gravou em estúdio. Foi muito lindo, assim, sabe? Então, realmente a música é incrível, assim, é uma poesia ao quadrado, ao cubo. É muito bom poder ter poemas musicados. A gente só precisa que agora isso vá para algum lugar realmente para poder circular, né? Porque Iremos. Vamos fazer um projeto agora para as músicas, né? Já tem o projeto do Balangotango que vamos lutar novamente por ele de alguma forma, né? São ideias maravilhosas que não podem ficar paradas assim. E lei de incentivo já virou quase uma loteria. A gente manda, muitas vezes consegue uma nota ótima, mas os recursos estão cada vez menores, e então, mesmo sendo classificado, o projeto não é convocado porque o recurso não chega, né? Então, nós vamos sempre tentar, né? Novamente, e se não der, se as leis de incentivo continuarem dessa forma, com cada vez menos recursos, a outra opção é tentar um financiamento coletivo, né? Assim como foi do Passarinhos 8 e Pouco. Eu acho que a gente não pode deixar essas ideias presas aí por muito tempo, não, né? Isso aí tem que virar disco logo. E com essa facilidade agora, né, do meio digital, facilita muito que a gente não precisa necessariamente imprimir o CD, né? Mas pelo menos gravar e colocar essas músicas aí para todo mundo ouvir. E por falar em ouvir, vamos ouvir mais uma música, então, da Jaque com o Ronald, do Balangotango. Vou pedir para eles colocar para a gente o vídeo. João gostava de palavras com letras trocadas. Achava que tinham o sentido mais certo. Balangar, por exemplo, pra ele o G já vinha balançando a cadeirinha. Pra ele o G já vinha balançando a cadeirinha. João gostava de palavras com letras trocadas. Achava que tinham o sentido mais certo. Balangar, por exemplo, pra ele o G já vinha balançando a cadeirinha. Pra ele o G já vinha balançando a cadeirinha. Balangando, balangar, balangar, balangando, balangando, balangar, balangotango, balangou, balangando, balangar, balangar, balangando, balangando, balangar, balangotango, balangou. Ai, que legal, adorei! Ai, que legal, adorei! Que delícia! Lindo, bom, né? lindo! Muito bonitinho. Esse sambinha muito gostoso. Fofo, super fofura. Adorei. Quem será que estava cantando? Então, foram 7 cantores, na verdade, cantores, né? Quer dizer, cantores e cantores. No caso, eu e a Ana Sofia, minha filha, também participamos. Mas teve a Ana Vargas, teve a Isabelle, que era outra menina que aparece ali também. Agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas a Silvia Rolim participou desse projeto também. Na flauta, não tá, acho que a flauta não está nesse, mas está numa outra que a gente fez, porque a gente fez 3 gravações em estúdio para poder fazer o projeto para lei de incentivo, né?
Então, foi essa experiência que a gente teve, foi muito legal, e os ensaios, e é sempre muito divertido, né? Muito gostoso, assim. E interessante, assim, ritmos diferentes também, porque a ideia é que as crianças também conheçam diferentes ritmos de música, sabe? Porque é aquela coisa de, é infantil, tem que ser essas músicas de festinha de aniversário. Não, não, a música brasileira é tão rica, tem tantos ritmos diferentes. E por que não explorar isso também, né? Para a criança realmente poder ampliar os horizontes culturalmente de uma forma geral, né? Na poesia, na brincadeira com as palavras, na música, na diversão com a cultura, né? No curtir o que você está ouvindo, em saber que existem variedade de coisas e que as coisas diferentes elas têm suas belezas diferentes também, né? Então, eu acho quem pode fascinante. falar um pouco mais para a gente sobre isso é a Adriana, porque ela tem um livro falando justamente da música popular brasileira para crianças. Conta para a gente um pouco, Adriana, sobre esse trabalho. É verdade. Esse trabalho, ele nasceu assim, de uma forma muito pretensiosa, é uma coleção de livros com 10 volumes, a coleção chamada MPB para Crianças. E ele nasceu assim numa ideia muito caseira, assim, de chegar no meu público caseiro mesmo, para os meus filhos. Mas o livro, a coleção ganhou uma dimensão que eu não imaginava que teria. E, enfim, rodou o Brasil, foi para muitos lugares, se tornou prêmio da Embaixada Brasileira em vários países. Foi uma coisa assim, foi um susto, na verdade, mas é um aspecto muito interessante esse da música e da criança. E quando a gente fala de MPB, que são esses artistas que a gente gosta, que a gente aprendeu quase a cultuar, colocar num lugar assim, é óbvio que quem compra esse livro, desculpem, é uma coleção de 10 livros, cada um é a biografia de um artista da música popular brasileira para crianças. Então, assim, tem nomes como Tom Jobim, Tim Maia, Elis Regina, Carmen Miranda, Adoniran, Belarmine e Gabriela, e por aí vai. Então, por óbvio, quem compra quem comprava na época que ainda tinha, hoje está muito, muito esgotado, tem pouquíssimas, o que tem dessa coleção está na minha casa. Mas quem comprava isso na época para as crianças eram os pais, eram os adultos. Claro, são sempre eles que compram os livros, mas eu digo, o interesse por esse assunto era um interesse de adulto, não era um interesse de criança, porque criança não sabe quem é Adoniran Barbosa, por exemplo, né? Mas ali acontecia uma coisa que aquela satisfação do adulto em ter aquele assunto acessível à criança, de maneira acessível, numa historinha que bem poderia ser do príncipe ou da princesa, sei lá, que nasceu não sei o quê, fez tal coisa e viveu não sei onde, era de um menino que nasceu em tal lugar, gostava de tal coisa, aprendeu a tocar piano, fez isso, fez aquilo, e de repente é o Tom Jobim, e ele aprende a tocar uma música e tal, não sei o quê. Então, essa surpresa do interesse infantil, quando ultrapassa a parte da literatura e vai para a parte da música, é uma coisa muito interessante. Mas interessante não só de uma satisfação pessoal, assim, minha, é interessante de ver e de sempre se comprovar o quanto a educação é um leque, um livro aberto, é possível, o quanto é possível, tudo é possível, porque se uma criança de 4 anos lê um livrinho do Tim Maia e sai por aí, que beleza, que beleza, é porque ela ultrapassou a leitura, conheceu uma música, soube cantar, foi atrás de outra e assim vai. Então, assim, é de ter assim, a consciência quase
tátil, a consciência aguda mesmo da responsabilidade na educação e na exposição de assuntos, que eu não digo que tem que ser esse, mas tem que ser o mais variado possível, né? Contemplar os mais variados assuntos possíveis. Obrigada, Adriana. Um trabalho lindo. Eu tenho coleção aqui, realmente é muito bom. E as crianças gostam, porque apesar de ser um livro que é um interesse primeiro do adulto, mas ele está escrito de uma forma que envolve a criança. E eu me lembro também de quando você foi lá na biblioteca pública para conversar com as crianças, quando a gente fazia lá o encontro, né, das aventuras literárias, e as crianças ficaram muito envolvidas e fizeram várias perguntas para você, né? Então ele tem esse tema, que seria um tema adulto, para conhecer autores, escritos, melhor dizendo, músicos, né? Que elas não conhecem, não faz parte do universo delas, mas que esse interesse é despertado a partir dessa leitura. Então é um trabalho primoroso, fantástico, parabéns, e espero que você também possa publicar novamente, porque faz falta ter um material assim de qualidade. E nós chegamos ao fim, então, do nosso encontro, passou voando. Eu gostaria de pedir, primeiro, agradecer a presença de vocês e pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Vou passar a palavra para a Jaqueline. Agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, mostrar um pouquinho mais do meu trabalho também na poesia adulta, né, porque em geral eu acabo falando sempre sobre a poesia infantil e a literatura infantil, que eu amo e que quero seguir nela, mas também tem muita produção adulta, que agora, na verdade, que vai começar a circular, porque está sendo editado agora pela editora Patuá de São Paulo, né, o Céu a Pino, que, se Deus quiser, vai ser lançado em agosto, vou estar no Brasil, então temos ver se dá para fazer um lançamento em Curitiba e um lançamento em São Paulo, do Céu a Pino, que aí são poemas, é tão engraçado falar poemas adultos, né? Eu falo poemas adultos em contraposição à poesia infantil, né? Mas não são necessariamente adultos no sentido específico. Então, estou muito feliz em sair pela Patuá, que é uma editora que eu admiro muito, uma editora super premiada e que faz um trabalho incrível. Estou muito feliz também. E também em breve deve sair um outro que é em parceria com a Priscila Prado, grande poeta, grande amiga, e com Álvaro Posselt, também grande poeta, grande amigo. Também os dois do Coletivo Era Uma Vez. Nós estamos fazendo, já terminamos, né? Agora estamos vendo aí como é que a gente vai viabilizar um livro de poemas de 3 versos, não necessariamente haikais, mas poemas de 3 versos, que vai ser mais um juvenil, né? Juvenil adulto, que está sendo muito legal também, que foi um trabalho que a gente fez aí, começou quando eu fui para o Brasil, eu sugeri para eles, e aí a gente começou a trabalhar à distância, e fizemos um grupo no WhatsApp, e foi super, super bacana esse processo também. E também vai sair em breve também em parceria, um infantil, na verdade, né, feito em parceria com o queridíssimo Alexandre Rampazzo, ilustrador, autor, maravilhoso. Então tá para sair também daqui uns meses. E que mais? Tem outros 2 infantis também que estão aí com editoras para análise. Então tem muita coisa, na verdade, a caminho. E um que eu estou fazendo só de haikais também, que esse ainda vai demorar, mas que eu estou produzindo. Então, assim, agradecer essa oportunidade de a gente estar falando desses outros trabalhos também e compartilhar também um outro lado da música, né, que nem todo mundo conhece. Então, muito obrigada aí pelo convite, por participar desse projeto lindo, que eu estou amando também conhecer mais cada uma de vocês, né, e a gente poder aí sempre crescer junto, né, que é isso que é o mais importante. Quem cresce sozinho não vê beleza do lado, não é verdade? É verdade. Obrigada, Jaque. Tem um poema aí de 3 versos para ler para a gente, para se despedir? Olha, tem desses, não do poema de 3 versos, mas dos haikais mesmo que eu estou fazendo.
Árvores no inverno, sinistras formas sem cor, pedem paciência. Esse é um deles. Bom, já vou falar os 3 que eu separei aqui, que são rápidos. Triste o sino da manhã, o cão do diácono morto na calçada. E o último, na terra batida, sabiá anda aos pulinhos. Saudades de casa. Saudade de você também. Obrigada, Tati. Obrigada, Adri. Obrigada. Agora, a Adri pode se despedir, fazer suas considerações finais. Se tiver um poema também que você queira ler. Não, a minha consideração final é só agradecer muito a vocês, a você, Tati, Elis. Existe uma coisa que é fundamental dizer, que é esse trabalho de produção, que agora há pouco eu falei que seria ideal se cada profissional pudesse atuar dentro da sua área. É o trabalho de pessoas como vocês que permite isso, quando vocês atuam dentro da produção, porque eu sei que vocês também fazem coisas de autoria própria, mas quando existe esse trabalho de uma pessoa pensar num projeto, escrever um projeto, ir atrás, enfim, fazer todo esse trâmite, essa correria doida, que é executar uma coisa, né? Começar e terminar uma coisa, cara, tipo, eu só posso agradecer muito, quase de joelho aqui, assim, porque eu sei o trabalho que dá, a importância que tem, e é por causa disso que vocês fizeram que a gente está reunida aqui hoje, que a gente consegue conversar e contar um pouco da nossa trajetória e pedir companhia e torcer pelo futuro e pensar em novas parcerias e tudo isso. Então, muito obrigada a vocês duas, muito obrigada, Jaque, que bom conhecer você melhor, que bom poder conversar. Penso que a gente deve marcar um encontro entre Vila Real e Coimbra, um lugar no meio, na meiuca ali, o mais breve possível, e a todas as outras pessoas que estão aqui conosco hoje, eu agradeço também, e as meninas que vêm, semana que vem já é a próxima live, não sei, mas eu quero assistir todas, quero participar de todas, fazer comentários em todas. Muito obrigada, gente. Boa noite, boa semana para todas. Graças, Adriana, graças, Jaque. Quero aproveitar e convidar as pessoas que estão aqui com a gente para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 10 de maio, terça-feira, às 20 horas. Nós teremos como convidada a Marília Kubota, que é poeta, e a Miriam Adelmo, poeta também. Obrigada. Então, espero vocês aqui. E depois, nós vamos ter no dia 31 de maio, também uma terça-feira às 20 horas, a última live do projeto com a Cláudia Ortiz e a Etel Frota. Então, nós temos 6 autoras convidadas, 3 lives, e temos 12 vídeos, né? Cada autora gravou 2 vídeos que nós estamos lançando todas as semanas. Então, convido vocês para estarem aqui conosco novamente, acompanhando as lives e também assistindo aos vídeos e compartilhando também os vídeos das meninas. Tá certo? Isso. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Obrigada, Marília, está aqui também, dizendo que vai estar no dia 10. Então, muito obrigada e até a próxima. Lembrando que esse projeto tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba, isso é muito importante lembrar, e do Fundo Municipal da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Muito obrigada e até a próxima.